Veja no ICL Notícias, segunda edição. Pode taxar Trump. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Lula responde ameaças do presidente dos Estados Unidos e diz que substituição do dólar nas negociações dos BRICS não tem volta. Precisam discutir isso com o Banco Central dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. Somos 99%. Campanha pelo fim dos privilégios de 1% dos brasileiros mais ricos supera 100 mil assinaturas em poucas horas. Agora é hora de nos unirmos para enfrentar o verdadeiro inimigo desse país. O inimigo do povo ataca novamente. Hugo Mota coloca pressão no governo para dar 11 milhões de reais a mais em emenda para cada deputado. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que chega pela Pop TV no Rio Grande do Sul e também diretamente das ondas do rádio, da Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no interior do Ceará. Você que chega pelos todos os cantos do mundo, aliás, deu uma bagunçada aqui na Matrix, né? Pelo jeito. Sabe por quê? Sabe por quê, Chico? Sabe? Porque Luísa Vilela tá com a gente, né? Quer dizer que eu atrapalho tudo? Não, é porque até as nossas câmeras, assim, as ondas não aguentam, né? Tanto amor, foi tanta demais, beleza. Foi demais. Que bom, Elô. Boa Bom tarde, vocês. Presencialmente, Chico Sagabi, uma delícia estar aqui com Que você. bacana, Uma delícia. Olho no olho é mais gostoso. Chega de Brasília, tem que ser aqui agora. Tem que ser aqui agora. Campanha. Campanha, Chico. 99% com Elô. Mais um. Com o Elô, com o Elô. Elô. Gente, vamos começar falando por aí, né? Partindo do nosso manifesto Somos 99%, a gente já bateu, tava olhando aqui, minuto a minuto. A gente já bateu quase 140 mil, falta só um cadinho de Eu nada. acho que o ICL2 não consegue chegar a 200 mil não, hein? Será? Impossível, né, Chico? Impossível. Duvido que a gente chegue a 200 mil até o fim Duvido do também, ICL2. Duvido também. Não é possível. Duvido também. Mas Fica o olha, desafio. não Vamos tem ver se o pessoal como. consegue dar conta disso, né, Gabi? Eu sou da terra do Não Padre vai ter Cícero, então eu acredito em milagres. Podemos tocar aí, vamos Mas ver. eu acredito em milagre só depois que eu viro o milagre, entendeu? Antes de ver, eu não acredito, não. Exato, Elô, eu tô contigo. Aqui, pra quem não entende essa psicologia reversa, toda a nossa equipe, a gente é assim. Quando a gente tá ali muito bem na audiência, a gente fala, duvido a gente bater Não 40 chega, mil. não vai chega. ter como, não chega. E aí, não, porque aí, inclusive, Se não né, zica. o nosso gerente aqui, Fica que dá certo. ele sempre fala, o Guilherme Bessa, não pode falar que vai bater, senão vai zicar, hein? Se não zica. Então Se não a gente zica. duvida, não tem como. Mas que bela campanha, né? E espalhou pelo Brasil inteiro. E é tão lógico, Tava né? longe, hein? Gente, se você não faz parte de 1% de privilegiados, não é? De bilionários, se você não é dono de bet, você tem que estar nessa campanha, você tem que estar contra esse Congresso que está no momento, não é contra a ideia de Congresso. Exato, Chico, Não é? exatamente, exatamente. O Congresso é lindo, incrível, faz parte da democracia nacional. Mas este Congresso do Hugo Mota, pelo amor de Deus. E representa essencialmente os banqueiros e os fazendeiros, né? Exatamente. Então não me representa, não representa você, não representa você, não representa 99% da população brasileira. E eu acho que esse chamado, ele unifica muito exatamente por isso, porque é todo mundo se sentindo mal representado e precisando mudar essa representação. E mais, eu vou dizer para vocês, eu ouvi hoje no Palácio do Planalto que isso bateu lá, claro, com os cuidados que eles têm que conversar com a gente sobre isso, mas dizendo que isso fortalece a luta do presidente Lula para passar no Congresso essa medida de redução, de isentar quem ganha até 5 mil e cobrar de quem ganha mais de 50 mil.
por mês, né? Então, eu acho que é isso, a sociedade civil fazendo o seu papel, e pressionando o Congresso por suas pautas. Porque, no fim das contas, o abaixo-assinado é para isso, né? Para a gente ver a mudança no real, acontecer ali, bater e realmente ter algum efeito de pressão, que já tem sido impulsionado nas últimas semanas pelas ruas também, e agora a gente lança, hoje no N1, o Eduardo Moreira lança esse abaixo-assinado, ele vai vir aqui conversar com a gente depois, mais tarde, mais uma vez, mas para falar de como a campanha tem repercutido. Enfim, a gente bateu muito rápido. A gente já está quase chegando aqui, já batemos 140 mil. Opa! Faltava tá só um cadinho. Mas Chegamos por que a mais é rápido, 140 mil. né, Gabi? Porque pega no nervo que estava exposto e só faltava encostar a mão nele. Sim, então tá aí, a sociedade clama por isso, precisa disso, né? Isso se soma a esse caldo que já vinha nas redes de uma maneira muito orgânica, brigando por isso, e agora vai engrossar a pressão sobre o Congresso, que é o que a gente precisa, pressão nesse Congresso. É bafo no cangote deles, não pode deixar respirar. Tem que ser muita pressão e a gente ser o máximo didático possível para passar uma mensagem que poderia ser muito mais óbvia, mas ainda não é. Que a gente tem uma casta de privilegiados e tem o país inteiro dos trabalhadores carrega nas costas. Sabe? Essa eu acho que é a grande mensagem do momento que o Brasil começa a entender. Isso você vê em qualquer cidade do Brasil que você vá, né? Eu tive em João Pessoa agora, terra do presidente da Câmara, Hugo Mota. Você sai daquelas praias que tem ali, né, em João Pessoa, aquela meia dúzia de praias, entra um pouquinho para dentro da cidade e você vê o que realmente é João Pessoa, né? São várias e várias e várias áreas e bairros de gente muito humilde, com dificuldades enormes e sem saneamento básico e tal, enquanto a minoria está lá na beira da praia, nos hotéis, nos restaurantes e tal. Isso é o retrato do Brasil. Boa, Elô, eu acho importante você fazer esse relato aqui, essa sua observação. Muita gente dizendo aqui que assinou e tem gente que não conhecia ainda, porque está chegando agora, enfim, né? Porque está chegando no trabalho agora. Então, para quem não assinou ainda, dá para assinar no site 99 numeral%.com.br. Então, o 99 é em numeral e % por extenso, para você que não está nos assistindo em vídeo e não está lendo a nossa tarde. 99 numeral e % em extenso.com.br. Depois a gente vai voltar a falar a respeito do abaixo-assinado, atualizar aqui como é que está andando, né? Porque enquanto a gente estiver aqui trazendo as notícias, eu sei que o pessoal vai também, a nossa comunidade do ICL, ela vai também continuar espalhando, né, o abaixo-assinado para as outras pessoas, mandando em grupo, mandando para amigo, para inimigo também pode mandar. Pode mandar também, porque tá todo mundo é 99%. Exatamente. Parente, pode mandar até para aquele tio bolsonarista, porque... Ele também faz parte dos ele 99. não tá. O tio bolsonarista, por mais que se sinta rico e que tenha um jipão e etc., mas ele tem que ter consciência que ele não é 1%. Ele é 99%. Exato. Sabe, ele não tem a riqueza desse país, que tem os donos das Americanas, por exemplo, que também, um deles é dono da Ambev, e que também recebe aquele pacote de benefícios e isenção fiscal, ele não se encontra nisso. Então, não há como desmentir que o tio bolsonarista também está nos 99%. Quem está lá, né, Chico, é quem ganha com o tigrinho, quem realmente fatura com os jogos, né? Quem fatura alto, quem anda de helicóptero particular e jatinho. Então não é para nós, né? Não é para nós. Não, e defender bilionário não dá, né, Não gente? dá. Independente do espectro político, defender bilionário, eu acho que realmente é uma pauta mais fácil até de conversar, mesmo com quem a gente não concorda. Agora, vamos também falar do BRICS, gente, da cúpula do BRICS, porque foi, assim, o negócio escalou, né? Começou ali parecendo que ia ser um tanto quanto protocolar, aí o Donald Trump foi para as redes sociais, o presidente Lula respondeu à altura também, porque o Donald Trump ameaçou, né? Fez uma ameaça muito clara de taxar os países aliados do BRICS. Então, você está vendo aí na sua tela, também tem manchete no nosso site. A gente traz aqui a ameaça que o Donald Trump fez pela rede social dele, né, a Truth Social. Ele diz o seguinte: qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas dos BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Já quero trazer aqui, gente, imediatamente, para a gente poder repercutir essa história,
porque teve uma coletiva de imprensa, até nosso Lucas Rocha estava lá, né, acompanhando tudo de perto. Nessa coletiva de imprensa, o presidente Lula falou, lamentou a postura do Donald Trump, também fez todo o encerramento da cúpula, tiveram vários assuntos que a gente vai abordar por aqui, mas respondeu muito diretamente esse posicionamento do Donald Trump em rede social. Então vamos assistir a fala do presidente Lula, a gente volta a conversar. Vamos lá. Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. Elô, eu achei um recado muito forte, né? É um recado à altura da... Eu acho difícil até encontrar uma palavra para classificar o que o Donald Trump fez, né? E vem fazendo. São só 6 meses de governo Trump, ainda tem 3 anos e meio pela frente, você imagina. Mas o presidente Lula foi no ponto quando ele disse que a gente não tem imperador, ninguém quer imperador, e que o mundo mudou. E é exatamente contra essa mudança do mundo que o Donald Trump está lutando. Ele está adotando justamente taxação como meio não só de tratar dos problemas econômicos dos Estados Unidos, não se trata disso, se trata essencialmente de garantir a hegemonia do império estadunidense no mundo, que se vê ameaçado pelo crescimento econômico da China e pela maneira como a China, o Brasil, a Índia e a África do Sul vêm trabalhando já há bastante tempo, né, desde o segundo mandato do presidente Lula, para construir essa união do Sul global, que está avançando, que está crescendo. Hoje em dia já são 21 países que fazem parte do BRICS, ou de forma permanente ou associada. E vai crescendo, e tem mais países na lista de países que querem entrar nesse grupo. E é justamente isso que o Donald Trump não quer. Ele está vendo que esse grupo está se tornando forte, está buscando formas de fazer trocas comerciais nas suas próprias moedas e não sempre no dólar. Não dá para a gente dizer ainda que isso daí tomou, né, conta do sistema financeiro. Claro que não, mas já vai mostrando que não vai depender exclusivamente do dólar para tudo, né? Então existe uma série de ações que esse grupo está tomando e que ameaçam os Estados Unidos. Condenaram o ataque dos Estados Unidos ao Irã, apesar de não ter sido uma condenação nos termos que o Irã queria, que fosse mais incisiva, mas condenaram. Né? O Lula falou nessa reunião a respeito da Palestina. Então, contraria vários interesses dos Estados Unidos, que não quer perder a hegemonia. No fim das contas, tudo tem relação com a geopolítica e com a hegemonia do ex-império. Ex-império, ou império em decadência, né? A decadência do Império Americano, o título daquele filme canadense. Finalmente a gente está vendo algo parecido. E eu fiquei espantado como o Lula, ao repetir pela, sei lá, 20ª vez, no mínimo, que acontece um genocídio em Gaza, coisa que ele já havia dito, repisado e etc. O clamor que a imprensa brasileira tentou fazer em torno disso. Ouvindo o CONIF, ouvindo não sei quem, fazendo daquilo um estardalhaço. Vendo naquela declaração uma forma de interligar o Brasil com outros países, ou seja, não tem mais de onde tirar, e estão tirando de uma declaração repetida e verdadeira.
Gente, se não for genocídio, o que é? Dessa vez um documento oficial, né? Tá carimbado. Mas é um posicionamento já bastante... Sim, não tem mais como classificar, a não ser como genocídio. E te pergunto mais, né? Por que não ainda uma organização desses países todos para tomar uma medida muito mais efetiva contra esse genocídio? Porque, além do genocídio em Gaza, vocês devem estar acompanhando como eu estou, Israel agora está cercando as vilas que estão na Cisjordânia, expulsando as pessoas dali e destruindo as vilas. Ou seja, eles já estão em pleno processo também de esvaziar a Cisjordânia. Então, assim, não tem como não chamar isso de genocídio, de limpeza étnica, e foi muito bom que isso foi dito mais uma vez agora no âmbito do BRICS. Sim, com essa força do BRICS. Com certeza. Eu achei muito boa, Elo, a sua fala sobre essa ameaça à força política dos Estados Unidos, né? Porque quando a gente observou ali que o Xi Jinping não ia fisicamente, né, estar presente ali no BRICS, também o Vladimir Putin, mas já não esperava por conta da condenação do Tribunal Penal Internacional. Mas o quanto isso poderia, de repente, enfraquecer a união do bloco. Quando o Donald Trump vem e faz isso, talvez ele dê, é um contrassenso, porque ele dá ainda mais força, né, para a política do bloco, como, né, uma resposta conjunta também entre os países. Então, no fim das contas, eu acho que ele alimentou até a força política dos BRICS, né, quando ele fez isso. E no mínimo mostrou que ele teme, né? Então, sentiu, se ele teme, né? É porque tem força. Então, ele deu prova de que sentiu e que está preocupado, né? Está muito preocupado. Até o presidente Lula falou especificamente que foi o que deixou o Donald Trump ali bastante incomodado, né, sobre o fim do uso do dólar como moeda, ou a diminuição, pelo menos. Aí é que pega, isso pega. Entre os BRICS, e que foi, eu acho que o estopim para o Donald Trump ir para a rede social, né, ele não aguenta, ele não se aguenta. Gabi, você sabe que o Trump morre de medo que o sistema SWIFT, que é dominado pelos Estados Unidos, que é um sistema de cobrança, né, internacional, seja substituído por um sistema diferente. Sim. E a China criou o CIPS. E o CIPS, se eu te mandar dinheiro, uma empresa aqui no Brasil, mandar dinheiro por uma empresa, sei lá, na África do Sul, através do CIPS, chega lá em 7 segundos. Enquanto através do SWIFT, dominado pelos Estados Unidos, demora 3 dias. Então, assim, ele não tem um volume de negócios nem perto do tamanho do SWIFT, mas ele está apenas começando, né? Ele já é uma alternativa ali que tá, olha, tô chamando o mundo para cá, e pode acontecer. Pode acontecer. Vamos assistir a declaração do Lula? Por favor. Chico, na volta a gente volta a falar a respeito disso. Solta Lula, solta Lula. Bora. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. É uma coisa que não tem volta. E aí, Chico, o presidente Lula, quando vai dar a resposta para o Trump, fala: você quer sobretaxar? Tudo bem, mas os países têm direito à lei da reciprocidade também, então vai taxar de volta, né? Taxar de volta. E o mais louco, assim, que ele se virou agora contra os BRICS, porque está rolando a conferência no Rio e era a bola da vez. Mas também está o Japão e a Coreia do Sul na mira, no mesmo dia. Não é uma coisa só com esse bloco, a loucura trumpista para o mundo todo que segue. Não é voltado, que agora vai se vingar do BRICS, o Lula não pode falar mal do Trump, o Lula não pode rebater que o Trump agora apoia o Bolsonaro. Pode fazer qualquer coisa, porque não está havendo uma retaliação contra o Brasil direcionada e por conta da fala do Lula. O mundo inteiro está sendo pistolado. Todo dia tem um país que ele elege, que ele escolhe, e está taxando. Agora está se voltando contra o Japão e Coreia do Sul. Imagina, são os grandes aliados dele da Ásia. Ele começou pelos aliados, botando o quê? 25%? 25%. Né? Isso tudo é para ameaçar quem não fez acordo, porque até agora, depois de todo esse estardalhaço que ele só fez acordo com 3 países. Sim. China, justamente, que ficou nessa... 10 para cá, então eu boto 10% também. É 20? Então é 20 também. Até ele desistir e fazer um acordo com a China. Porque viu que não ia ter jeito. Então ele fez acordo com a China, com a Grã-Bretanha
E mais um país, que eu não sei se é Vietnã, e só mais um país, são só 3. O Canadá deu uma certa aliviada também, Mas né? ainda estão na disputa. E depois da manhã, ele deu um prazo aí, uma pausa de 90 dias, que vence depois da manhã. Então, por isso que ele já está dizendo, voltou essa ameaça toda, porque depois de amanhã teria que entrar em vigor. Só que como não tem acordo, ele não quer que entre em vigor, né? Então, ele está ameaçando para ver se consegue que isso entre em vigor. Porque ele estava algumas semanas até sem falar sobre esse assunto, né? Você vê que com a proximidade dessa data, ele volta a colocar em pauta para falar, eu ainda posso ameaçar, eu ainda posso colocar, mais uma vez, né, essa pauta em jogo, posso dizer que vou sobretaxar, enfim, vai começar tudo de novo, né? Agora, o Lula falando que a gente tem reciprocidade, se o Brasil realmente aplicar essa reciprocidade, só quem tem a perder são os Estados Unidos. Por quê? A balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil é favorável aos Estados Unidos. Eles têm superávit na balança e não a gente. Então, se eles cobrarem 10 e a gente também, eles é que vão pagar muito mais do que a gente. Para você ver como a questão não é só comercial, é geopolítica, é domínio, né? É questão de querer continuar sendo a força hegemônica. E todo dia tem um discurso desse tipo, né? Ele quer todo dia ter esse circo permanente e garantido até o fim da vida. Só que daqui a pouco a economia norte-americana vai sentir esse descuido por parte dele. Já até está sentindo, né? Já começou a sentir. Eu digo, uma recessão pesada, a economia não garantiu o que ele prometeu ao eleitorado dele, que o eleitorado estava carente de uma nova história. Então, daqui a pouco muda todo. Não vai ter como segurar esse bafo diário. Vamos ver como é que essa história vai continuar. E aí, no fim das contas, né, tem o componente político para o presidente Lula. A gente estava dizendo sobre como ele se fortalece e também o bloco quando responde ao Donald Trump. E tem uma outra coisa, né, que é a nossa política interna aqui no Brasil. Então, quando o Centrão dá essa puxada de tapete, o governo reage de uma maneira que no começo parecia que era muita pressão, a gente não sabia como é que ia ser. Aí soma a isso a declaração, né, o ataque do Donald Trump contra o Brasil e a resposta do Lula. Então, de uma certa maneira, são duas coisas que podem fortalecer, né? Podem aumentar a popularidade, dependendo como é que as coisas vão Eu acho se que, seguir. olha, a gente teve uma semana muito favorável para o governo Lula na semana passada. Com essa que parecia uma derrota no Congresso, se transformou numa vitória política para o presidente. E eu acho que os ataques do Donald Trump tendem a ajudar ainda mais o presidente Lula com a possibilidade de fazer um discurso nacionalista. Agora não é só o nós contra eles, dos 99% contra 1%, mas também é de nós brasileiros contra eles, estadunidenses, que querem nos prejudicar. Então, eu acho que a melhor coisa que pode acontecer daqui para frente, para o presidente Lula e para o governo do PT e para a oposição, para a frente progressista nesse país, é colar o Donald Trump com a extrema-direita e mostrar que eles estão sempre tentando favorecer o Trump e os Estados Unidos e não o Brasil e a economia brasileira. Exato, e no fim das contas os bilionários também, né? As grandes plataformas, big techs e tal. Isso. Então isso também tá, no fim das contas, quando a gente olha para isso, pode mesmo fortalecer pacote, muito. Sim, total. E aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre o novo capítulo dessa história, que é o que o Hugo Motta talvez esteja vendo ali como um contra-ataque, né? O presidente da Câmara, porque ele definiu o valor que cada deputado vai receber a mais de emendas de comissão. 11 milhões de reais, tá, gente? Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, não são só, entre aspas, para quem não está me vendo, estou fazendo aspas aqui, tá? Com os dedos. Não são só esses 11 milhões de reais por deputado, além desse valor, cada parlamentar recebe 37 milhões de reais em emendas individuais. Então, olha só, a estratégia do Hugo Motta está sendo uma demonstração de poder, né? Porque aí ele joga, além de mostrar que ele tem um apoio do Congresso para fazer isso, ele quer jogar essa batata quente no colo do governo Lula, né? Do presidente Lula, no fim das contas. Ah, sim, porque ele aprova os 11 milhões para cada um, mas quem tem que pagar é o governo. Isso. Então tá ali aprovado pelo presidente da Câmara, mas se o governo não pagar, ele joga esses deputados contra
o governo. Aí vai né? falar, ai, não tem mais governabilidade, não tem como se tivesse, né? Depois que aconteceu. Chico, você conhece bem esse Congresso Nacional aí, acho que daqui da mesa, né? Quem conhece duplamente mais do que eu e você, né, Gabi? Morei lá um tempo, só por isso, pela idade. Como é que você tá vendo essa jogada do Hugo Mota? O mais louco de tudo é que a preocupação com transparência, que é o que o Flávio Dino tem batido lá no Supremo, continua a mesma coisa. Emenda de comissão, para ninguém saber quem é dono do dinheiro e onde vai ser aplicado. A grande história é deixar no escuro, mais uma vez. Ou seja, é um poder sem transparência alguma. Ninguém tem a menor garantia que esse dinheiro vai ser aplicado. Ou se vai ter um cashback que vai voltar todo para o bolso do deputado, ou da deputada, ou do senador, da senadora, no caso das emendas do Senado. Então, garantia nenhuma. Daí, acho que só fortalece esse tipo de campanha que a gente está fazendo aqui e que começa a pegar em rede social. Essa semana tem um ato na Paulista muito importante. Quinta-feira, que abarca esses 99% que são contra tudo isso que está acontecendo lá no Congresso. Quinta-feira, 18 horas, aqui em São Paulo. Então, todas essas medidas do Hugo Mota, que sempre são no sentido de nunca saber para onde vai esse dinheiro e que obra vai ser feita. Isso desmantela qualquer planejamento de governo. Cada um pega 11 milhões e vai colocar onde? Ninguém sabe. Não, isso é o maior escândalo de corrupção da história da República. Não tem outro maior. Realmente. E essa história, Chico, das emendas, quer dizer, se a gente colocar numa linha do tempo, esse golpe que o Hugo Mota tentou dar no governo com o IOF, que acabou virando politicamente contra ele, isso começou no fim do ano passado, em dezembro, quando o Dino barrou uma liberação de mais de 4 bilhões de reais em emendas de comissão. Se lembra que eles fizeram aquela lista secreta e quem autorizou foram lideranças e tal, para não botar o nome dos deputados? Tudo nessa linha, né? Tudo foi liberado naquela hora, o Dino travou. Aí tiveram uma reunião em janeiro, fevereiro, onde eles apresentaram um programa que iam fazer tudo com transparência e tal. Aí ele liberou o dinheiro, o Dino liberou, o ministro Flávio Dino, e não teve transparência nenhuma. Aí a gente descobriu que, por exemplo, nesses 4 bi, tinham 10 milhões para a área de turismo numa cidade de Patos, na cidade de Patos, onde o pai do Hugo Mota é prefeito. Olha a cara de pau. Então, assim, ele estava liberando dinheiro para o pai dele, para uma cidade de 800 e poucas... Não, gente, é uma coisa, assim, escandalosa. Turismo, vale qualquer... Turismo pode ser qualquer coisa, né? Vale qualquer... Tudo é turismo. Meu Deus do céu. Não, e assim são todos. Assim, esse aí tinha uma das obras, era um pavilhão lá do São João, que o povo dançou São João na lama, não fizeram ainda. Tem um teatro nessa cidade, que é um grande teatro, que poderia ser uma grande obra para a região. Está para ser concluído há séculos. As emendas vão e a obra não acaba. A estrada não é feita. Gente, está no bolso de alguém. Está no bolso de alguém. Agora, o Hugo Mota está numa saia justa danada, né, Chico? Porque, Gabi, a Paraíba, né, o estado dele, tem quase 70% de aprovação para o governo Lula. Sim. Então, se ele comprar muita briga com o Lula, ele entra em conflito direto com seus eleitores. Isso, exatamente. Tenho visto muitos manifestos de paraibanos e de paraibanas honestíssimos ali, que querem votar bem, dizendo isso. Não é se aliando a Faria Lima e aos bilionários e às betes que você vai ter nosso voto. Como é que ele vai falar para o paraibano, para a paraibana, se ele praticamente mora na Faria Lima e vive nos banquetes dos bilionários e da Faria Lima? Porque até uma suposta, com muitas aspas aqui, reeleição nesse caso, né, automática do Hugo Mota por conta das emendas parlamentares, tem limite na medida que ele fosse desgastando com o Lula. Tem limite. Por mais que tenha mandado dinheiro para a prefeitura, que tenha um esquema azeitado para a eleição dele, gente, tem ser humano do outro lado.
Nada é automático. Quando a gente diz automático, assim, no noticiário, parece que já está garantido que vai todo mundo ser reeleito. Não é assim, não. Não é matemática, não. Não é assim, não. Tem gente do outro lado, tem coração, tem alma do outro lado. Ainda mais quando a gente coloca num contraponto a imagem do Lula, nem se compara ao peso político que perfeitamente, cada um tem, né, perfeitamente. Não, e quando você começa a ver as notícias saindo, né? Poxa, 10 milhões para a cidade do pai dele, a cidade onde o avô e a avó também foram prefeitos. Assim, é um negócio de família, né? E há muito tempo. Mais um, né? Saiu o Arthur Lira, que também tinha essa mesma característica, e aí a população começa a olhar e falar, olha só, o Hugo Motta também tem uma característica bastante parecida, né? Aliás, em falar em Arthur Lira e Hugo Motta, eu queria te perguntar, hoje eu estava pensando nisso, vou perguntar isso para o Chico Sá. Você acha que o Hugo Motta se parece mais na maneira de operar com o Cunha ou com o Lira? Ótimo. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Nossa, Eduardo foi Cunha. taxativo, hein? Eu achei que... É isso mesmo. Eduardo Cunha, ele é sonso, matreiro, traidor, age na calada, tem um apetite descomunal por golpes, etc. O Lira, com toda a desgraça que é uma desgraça, não vamos negar, mas é cumprir acordo. Acordo feito é acordo cumprido. Com isso o governo contava. Acho que com o que o Hugo Motta executou talvez fosse o sonho do Eduardo Cunha. Né? Exatamente. Boicota o governo da noite para o dia, diz lá no domingo, na casa dele, na residência de presidente da Câmara, pro Haddad, abraço Haddad, e da forma mais traíra do mundo, na terça-feira, disse que não tinha acordo e que o Congresso tomou conta e adeus. E vai votar e tchau. E assim, muito aliado do Ciro Nogueira, naquela tese de sangrar o governo Lula, sangrar o presidente Lula em praça pública até a eleição de 2026, para deixar o Lula chegar enfraquecido em 2026, como o Ciro Nogueira prometeu à turma dele do dinheiro aqui em São Paulo. Faria Lima. Ciro Nogueira agora que se cuide, né? Porque agora estão começando a querer sangrar ele, né? Porque está começando a aparecer tudo quanto é denúncia a respeito do envolvimento a revista dele. Piauí pegou uma negociata dele com as bets, que é brincadeira, hein? E era já o que eu ouvia no Congresso, quando estava rolando aquela CPI das bets, que no fundo o grande sabotador daquela CPI era o Ciro Nogueira. E agora a gente está entendendo. Vídeo a coluna de Chico Alves, lá no nosso site. Ele escreveu sobre isso. É isso. Muito bom. Então é isso, fechou. Gente, eu queria lembrar que na sequência a gente vai ter o Chico Pinheiro Entrevista e hoje a gente tem uma conversa bastante interessante, hein? Com a Petra Costa, cineasta. Vocês devem conhecer a Petra, claro, pelo Democracia em Vertigem, né? Documentário premiadíssimo, né? E até foi indicada ao Oscar, inclusive, né? Pelo Democracia em Vertigem. Ela vai falar sobre política, claro, vai falar sobre o novo trabalho dela, o Apocalipse nos Trópicos. Eu não sei se vocês já assistiram, mas assim... Doida pra ver. Eu também. Tô querendo assistir muito. Olha, é sobre a força dos evangélicos com a extrema-direita. Não é os evangélicos na questão da fé, não. É a fé usada para domínio político, elevar a extrema-direita. Como o bolsonarismo tomou conta das igrejas. E como foi feita essa aliança e como tem realmente força política. Então, um tema interessantíssimo, né? Ela fez uma investigação primorosa. Entrevistou todo mundo. O Malafaia volta como personagem principal depois do nosso podcast. Temos Malafaia de novo aí no palco. Interessantíssimo, acho que muito atual também, né? Sim, conversa muito com os nossos tempos e, enfim, a necessidade de a gente olhar para isso. Tem um trechinho que a gente separou aqui da entrevista, a gente vai trazer agora e volta a falar. Vamos lá. Quando se diz que Jesus cura Covid, quando se diz que basta rezar e se ignora a ciência, quando se elege presidentes cujo objetivo é acabar com o Estado, um Estado que protege a sua população, um Estado que regula o lucro em favor da maioria, essas tragédias. A gente volta a um Estado pré-democrático, de grandes tragédias. Então, a gente vai ter 7h da noite, hein, gente? A nossa conversa no Chico Pinheiro Entrevista com a Petra Costa. A gente tem o grupo do WhatsApp também, que a gente manda informação antes, quando o link vai começar, avisa, dá spoiler, enfim.
é o icl.com.br/Chico para receber aí os nossos conteúdos exclusivos. Eu estou bem curiosa também para acompanhar não só o documentário novo, né? Sim. Novo trabalho, como também a entrevista com o Chico. Com certeza tem muita coisa boa aí. Vamos seguir aqui, gente, a gente falava do Donald Trump agora há pouco, e a gente tem o Jamil Chad junto com a gente também para conversar, olha, um pouco sobre tudo do que o Donald Trump falou, mas defendeu até o Bolsonaro, hein, gente? Olha que ponto chegou o Donald Trump para querer dar uma bela de uma cutucada aqui no presidente Lula. Jamil, boa noite para você. Boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês e um beijo especial para a Elo. Eu estou na dívida com a Elo, na verdade, vou até colocar aqui. Ela mandou uma mensagem muito, muito carinhosa num dia que estava muito complicado para mim aqui. Elo, um beijo enorme. Então tá, depois essa dívida vai ser cobrada, com certeza. Tá paga. Mas a gente quer retomar esse assunto aqui com você, Jamil, porque o presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, saiu em defesa do Bolsonaro nas redes sociais. A gente separou aqui até o trecho em que ele fala sobre isso, porque é um ataque muito claro, não só também ao governo do presidente Lula, mas ao judiciário brasileiro, à democracia, né? Ele, na declaração, o Donald Trump falou que é uma perseguição, a gente separou o tweet, que não é bem um tweet, na verdade, né? Porque é na rede social do Donald Trump, a Truth Social, mas ele trouxe um trecho bastante longo aqui, dele fazendo a defesa do Jair Bolsonaro. Eu vou ler aqui, porque acho que vale a pena, porque assim, cada linha eu fiquei assim, estarrecida, conforme eu ia lendo, eu falei, gente, não é possível. O Donald Trump diz o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível com o seu ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada, além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano, mas assim, é uma dramatização incrível. Meu Deus. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Eu conheci o Jair Bolsonaro, foi um grande líder forte, realmente amava o seu país e também um negociador muito duro em comércio. Claro, né, defendia os interesses dos Estados Unidos. Então, para ele é muito conveniente falar isso, né, Jamil? Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Estarei assistindo à caça às bruxas do Jair Bolsonaro, da sua família, dos milhares de apoiadores muito de perto. Deixem o Bolsonaro em paz. Sem contar, né, dizendo aqui que ele está liderando nas pesquisas, esqueceu de contar que ele está inelegível também, né? Não avisaram ao Trump. Esqueceram de avisar. Os assessores do Trump falharam, né, em avisar o presidente dos Estados Unidos sobre isso. Gabi, vamos colocar o que isso é. Isso é uma ingerência em assuntos domésticos por parte de um líder estrangeiro. Ponto final. É o que ele é. É quando você tem, não Jair Bolsonaro ou o governo Lula, quando você tem um governo estrangeiro de uma forma deliberada, apresentando basicamente uma ingerência em assuntos domésticos e atacando instituições de um outro país soberano. É isso que nós estamos vendo, isso é o que representa essa postagem. Ela também representa uma outra coisa. O início, eu diria, não oficial, porque talvez até já tenha começado, mas a declaração de que 2026 já começou, né? Essa é a declaração, basicamente, de que nós estamos em campanha eleitoral no Brasil. A gente sabe que já não é de hoje, mas ela é oficialmente estabelecida de uma forma muito irônica, claro, por um governo estrangeiro, por um presidente estrangeiro, que, como você colocou, Gabi, sequer menciona que aquela pessoa que ele está apoiando é acusado, indiciado, na verdade, por um golpe de Estado, está inelegível e tem, obviamente, vários elementos que, claro, colocam uma situação muito difícil para que Jair Bolsonaro possa ser candidato em 2026. Então, o que há é, obviamente, uma tentativa de desestabilizar a democracia brasileira. É disso que nós estamos falando. O governo de Donald Trump, ele tem feito, e não é só no Brasil, em vários países da América Latina, um trabalho deliberado de desestabilização. Porque a desestabilização, obviamente, tem cumpre, basicamente, um interesse para que movimentos, claro, apoiados por Donald Trump e que poderão, obviamente, uma vez no poder, beneficiar Donald Trump,
serão, claro, obviamente, favorecidos por essa desestabilização. Então vamos colocar o que não é só mais uma postagem, mas afinal de contas não tratou, nem colocou sanções contra o Brasil, não precisa. Né? O que nós estamos vendo é sim um ataque às instituições no Brasil e algo que ao meu ver, é só parte de um processo, não deve acabar por aqui. É sempre a tentativa de promover o caos para poder auferir os objetivos dele, né? Agora, Jamil, eu queria te perguntar uma outra coisa. Hoje eu estava conversando sobre essa postagem do Donald Trump com uma pessoa que trabalha no Palácio do Planalto. E essa pessoa estava me dizendo o seguinte, eu considero que isso tem muito mais a ver com a reunião do BRICS e com a geopolítica do que com a presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, porque muita gente veio dizer, o Eduardo Bolsonaro agora conseguiu, finalmente, ele está lá trabalhando para isso. E essa pessoa me disse, você quer saber? Eu acho que ele nem se dá conta da presença do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro conversa muito com o Steve Bannon, que não está lá tão dentro da Casa Branca assim. Eu queria saber a tua avaliação a respeito disso. Tem mais a ver com a reunião do BRICS, fortalecimento desse grupo, do que com a própria situação de família Bolsonaro? Eu também ouvi uma avaliação muito parecida a essa, Edu, com outro componente, inclusive, que é o seguinte, ao soltar essa bomba, o que Donald Trump fez em termos midiáticos foi desviar também a atenção das próprias decisões do BRICS hoje, ou seja, da declaração final da cúpula. Nós estamos aqui, e se você abrir as manchetes de todos os jornais brasileiros, obviamente essa defesa, esse socorro de Donald Trump a Jair Bolsonaro, e não a cúpula. Né? Então, sim, você tem uma estratégia muito bem organizada de fazer implodir o impacto político daquela reunião, que é fundamental. Eu tenho lido muito, inclusive análises apontando, não, mas a reunião não é nada, esse grupo não é nada, isso não tem importância nenhuma, é uma sopinha de letras. Eu ouvi outro dia alguém falando isso, uma sopinha de letras. Olha, eu tenho muitas críticas em relação ao que pode ser o projeto do BRICS. Eu tenho absolutamente a certeza de que eu não poderia trabalhar como jornalista em metade dos países que formam o BRICS. Né? Isso não tem nenhuma dúvida. Agora, achar que essa reunião não tem importância nenhuma, ou achar que ela é marginal na geopolítica mundial, é desconhecer o tamanho que o terremoto que nós estamos vivendo vem causando. O BRICS hoje talvez o maior desafio que existe aos interesses hoje americanos no mundo. Não é a Europa, não está em Gaza, obviamente, o que representa o BRICS. Não é por acaso que hoje, na coletiva de imprensa da Casa Branca, que acontece de uma forma regular, a porta-voz, a diretora de comunicação da Casa Branca respondeu uma pergunta justamente sobre o BRICS e ela disse o seguinte, na avaliação do presidente Donald Trump, o BRICS representa um prejuízo aos interesses americanos. Ela disse isso, ou seja, é real. É real o que significa. Agora, claro, sem nenhum tipo de romantismo aqui, não estamos falando não, o BRICS sim é a solução, a China sim é a solução. Não, não é essa a questão. A gente pode até entrar nesse debate. Agora, peso e contrapeso, né, Jamil? Tem que ter peso e contrapeso. Exatamente. Exatamente. Então, não é aqui dizer esse é o nosso caminho ou esse não é o nosso caminho. É uma realidade. Né? É uma realidade que, obviamente, incomoda a ponto de que ontem, domingo, 10 da noite, do horário aqui de Nova York, ou dos Estados Unidos, Donald Trump, ou a sua equipe, estava postando nas redes sociais uma ameaça ao BRICS. Né? Então, não é por acaso que isso está acontecendo, sem dúvida nenhuma. Nossa, super importante. Acho que vale também a gente trazer a resposta do presidente Lula. A gente já até trouxe um trechinho a respeito disso, mas o presidente Lula falando a respeito especificamente
do Jair Bolsonaro também, logo depois, né, o Lula foi questionado por jornalistas. Primeiro ele foi para a rede social, ele deu o recado primeiro pelo X. Para quem não está conseguindo ver aí na tela, vou ler aqui o que disse o presidente Lula. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Aqui ele não está nem citando o nome de Donald Trump, mas nem precisa, né? A gente sabe que ele está falando a respeito da declaração do presidente dos Estados Unidos. Agora, quando ele foi questionado pelo jornalista, a resposta foi bastante curta, mas foi direta. Ali a gente tem o trechinho dessa fala também do presidente Lula. Vamos assistir. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Achei bastante direto o recado também. Sim, né? não, podemos resumir em uma palavra, soberania, né? A ideia de, é um país soberano. Que é a palavra que o Donald Trump mais usa, soberania. Pois é, a resposta estão com ela mesma, É a resposta, é a palavra que é utilizada para justificar tudo aqui. A soberania nacional, e por isso nós adotamos tarifas, soberania nacional, e por isso nós fazemos isso, etc, etc. Então tá bom, então tá aqui, de bandeja, a soberania nacional como resposta. Só um detalhe, Gabi, só para talvez colocar isso num outro contexto. Quando você tem, obviamente, um outro bloco que é formado e que tem como um dos seus pilares a China, ele obviamente ganha uma dimensão muito diferente para os americanos. Então, sem dúvida nenhuma, isso tem um componente muito real. Lembrando que nós estamos, neste momento, na redefinição da ordem mundial. O que está em jogo neste momento é a definição de quem será, ou quais serão os atores que vão sentar em volta de uma mesa e redefinir as regras para o século XXI. É isso que está em jogo. Se é isso que está em jogo, eles sabem muito bem na Casa Branca que o que está acontecendo no Rio de Janeiro, ontem e hoje, faz parte justamente dessa redefinição da ordem global. Eu insisto, não estou aqui dizendo, vamos lá, BRICS, com a gente, aquela coisa toda. Não, eu insisto, eu não seria jornalista em metade dos países dos BRICS, pelo menos não da forma que nós somos. Então não há nenhum tipo de idealização, etc. O que nós precisamos é parar de falar dessa forma e lidar com o que é a redefinição da ordem global. E do outro lado, aqui na Casa Branca, o que há é uma tentativa de preservação da hegemonia americana nesse século XXI. E esse é o jogo que está sendo jogado. Aqui a gente tem... Pode ir lá, Ilona. Não, acho que é por isso que o presidente Lula falou hoje. A gente não quer imperador. Sim. Em lugar nenhum do mundo. Sim. Então, se um país, sei lá, o Irã, a China, tem sistemas políticos diferentes dos nossos, né? Eu não moro na China, eu não tenho que lidar com isso, é problema dos chineses. Isso não quer dizer que a gente não vai ter relação com esses países, né? Exato. E não quer dizer que a gente não vai distribuir junto com eles, dividir com eles a possibilidade de ter uma outra ordem internacional que não seja determinada em Washington. Então, eu acho que é por aí que vai um pouco dessa brincadeira, né? Sem dúvida, Elo, eu acho que a hipocrisia da Casa Branca é de tratar, claro, aqueles inimigos e usar o fato de quando eles são autoritários, regimes autoritários, que são denunciar e instrumentalizar isso, mas os amigos que são autoritários, esses jamais são denunciados, né? Então, obviamente, você instrumentaliza obviamente, essa questão da repressão dos direitos humanos, etc. A gente sabe muito bem como funciona. É interessante, Chico, que a Gleisi Hoffmann, vamos dizer assim, o andar de baixo, né, do presidente Lula deu uma resposta até mais didática sobre o que
está em jogo aqui. Eu acho que o presidente Lula foi bem taxativo, também falou, olha, não vou falar sobre Jair Bolsonaro, nem estou o nome de Bolsonaro, nem nada, mas a Gleisi Hoffmann, por exemplo, ministra das Relações Institucionais, ela citou o Jair Bolsonaro e falou até do processo lá no Supremo Tribunal Federal a respeito do 8 de janeiro, né, do golpe do 8 de janeiro. E aí tem um trechinho aqui da fala dela que eu acho até interessante a gente colocar e falar qual que foi a postura também do Itamaraty a respeito disso. Ela diz que o Donald Trump está muito equivocado, se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses internacionais. Hoje ele responde pelos crimes que ele cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. E ela fala, olha, não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal, né? Então, depois ela até fala, olha, eu acho que os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos deveria cuidar dos seus próprios problemas, que não são poucos, né? Aí a gente tem um assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, que é o Celso Amorim, falando da postura do Donald Trump em entrevista à CNN. A gente tirou só um trechinho aqui da fala dele. Ele diz, eu não sofri nenhum impacto. A frase que me veio à cabeça, que tem uma origem americana, é quem tem medo do lobo mau? Eu acho que nós não fizemos nada contra os Estados Unidos, né? Que é essa postura histórica dos Estados Unidos de ter esse discurso do medo, realmente. Né? Não, foi interessante ele usar um pouco de galhofa também, né, com a fábula do lobo mau. Agora, Jamil, você não acha que também foi um baita presente do Donald Trump ao discurso lulista para a eleição de 2026, oferecer essa bola quicando no contraponto contra o Império Norte-Americano, etc.? Como é que você avalia nesse ponto, pensando aqui na política interna do Brasil? Chico, é muito interessante que você tenha citado isso, porque eu conversei há mais ou menos um mês com uma pessoa, eu diria, de um escalão bastante elevado na Casa Branca, e ele me dizia o seguinte, olha, eu perguntei, e aí, teremos sanções contra o Brasil? E a resposta dele foi o seguinte, olha, nós descobrimos nos últimos meses que todas as vezes que o presidente Donald Trump se envolve numa eleição no exterior, ele perde, né? Porque o país... foi uma conversa em off, então foi muito à vontade, né? E ele falou, olha, aconteceu isso no Canadá, aconteceu isso na Austrália, né? Então nós estamos vendo que o que faz Donald Trump é unificar um país contra aquele movimento político que ganha o apoio dele. Então vamos ter que ter muita cautela. Essa foi a frase desse representante da Casa Branca, eu diria num nível... ele estaria praticamente no mesmo nível do Celso Amorim dentro da estrutura de poder. Ele não é um ministro, não está nos gabinetes, no gabinete do Donald Trump, mas é alguém muito influente. Mas está ali no ouvido, né? Exato, mas absolutamente. Está no ouvido, está ali, em se tratando de países emergentes, está ali muito perto. E aí o que acontece é que ele falou, olha, se nós adotarmos sanções, esse é um risco real de que haja uma mobilização de um país contra aquele movimento que representa o quê? A traição ao interesse nacional. Né? Então, foi um cálculo que eles estavam fazendo há um mês. Com outro detalhe interessante, Chico, falava o seguinte, olha, temos, obviamente, que colocar tudo isso numa balança para ver o que é que pode, o que é que não pode ser feito. Agora, com essa declaração de Donald Trump hoje, ela fica no meio do caminho. Né? Ela é uma ingerência em assuntos domésticos, ela é um ataque à soberania brasileira, mas ela não tem um efeito prático. Ela não é transformada numa sanção e que, portanto, vai lá morder o calcanhar dos ministros do Supremo ou de qualquer outra autoridade. É diferente do que os Estados Unidos fizeram na semana passada contra a Colômbia. No caso da Colômbia, eles retiraram o embaixador, o encarregado de negócios que existia em Bogotá, trouxeram de volta aqui para Washington e avisaram, medidas serão anunciadas nos próximos dias. Nesse caso do Donald Trump, ele não foi a esse ponto. Ele está só dizendo, estou acompanhando. Claro que é um alerta, claro que é seríssimo, mas, por enquanto,
não tem uma medida concreta. O fato de não ter uma medida concreta, eu me lembrei dessa conversa que eu tive com esse alto representante do governo americano. Caramba, será que nós estamos aqui dando uma plataforma à oposição, aquela justamente que nós não queremos que ganhe? A oposição, no caso, a oposição a nós, o governo Trump, né? No caso, o governo brasileiro. Então, isso é para ser considerado, sem dúvida nenhuma, Chico. Eu acho que a cautela que esse assessor estava tentando buzinar no ouvido do Trump foi pela janela, porque mesmo que não tenha medida concreta, para a discussão política não precisa de uma medida concreta, basta um discurso negativo desses para você contrapor um discurso nacionalista, e já basta, né? Sem dúvida. Posso só contar uma historinha Por favor. Rapidinho sobre Claro, Jamil. a parte que a Gabi falou leu que o Donald Trump falou que o Jair Bolsonaro é um negociador muito duro, né? Tem uma história aqui nos Estados Unidos que Donald Trump sempre fala isso para o negociador que ele não acha duro, tá? Para aquele que ele acha, bom, isso aí é uma moleza, né? Na verdade, então ele eleva o cara num lugar que o cara não é, né? E tem essa piada. Bom, um diplomata estava me contando as histórias de Jair Bolsonaro durante a dura negociação comercial com os Estados Unidos. Entre as duras negociações comerciais com os Estados Unidos que Jair Bolsonaro adotou, ele abriu o mercado brasileiro para o trigo americano sem reciprocidade dos americanos, e aí ele desviou a exportação de trigo dos argentinos para o Brasil, que naquela época não era Milei, obviamente, né? Então ele afetou a relação bilateral entre Brasil e Argentina, abrindo o mercado americano para o trigo sem reciprocidade. Ele abriu, ou concedeu o fim dos vistos a turistas americanos sem conseguir nada do outro lado, ou seja, dureza zero. Né? Duríssimo. Outro ponto, ele aceitou que o governo americano colocasse tarifas sobre o aço brasileiro para ajudar a campanha de Donald Trump a garantir o voto do sindicato dos trabalhadores, principalmente no cinturão ali do aço, ou seja, fazendo um favor às custas da própria indústria brasileira. E, para completar, o governo brasileiro, sob Jair Bolsonaro, entre tantas coisas que fez de forma duríssimas nas negociações comerciais com Donald Trump, abriu mão do status de país em desenvolvimento nos futuros acordos comerciais na OMC. O Brasil, não sei se vocês ficaram sabendo, o Brasil não é mais um país em desenvolvimento em termos comerciais, pelo menos não era, claro que isso foi desfeito, etc. Mas só para resumir aqui, a dureza de Jair Bolsonaro, descrita por Donald Trump, é motivo de piada. Piada. Eu achei excelente, né? Porque tá meio na cara, né, Chico Sá? Quer dizer, eu acho que a Gleisi Hoffmann, ela foi bem cirúrgica quando ela fez esse comentário, né? Quer dizer, o ex-presidente Bolsonaro batia condinência para os Estados Unidos, por isso que é defendido dessa maneira, né? Tão, de forma tão ferrenha. E o Trump tenta ajudar, né? Passando para o povo brasileiro que não, era uma dureza negociar com... Ele defendia vocês. Só que não, só que muito não. Até porque se defendesse, não estaria sendo defendido, né, gente? Vamos combinar. Óbvio, né? Sabe o que eu estava pensando? Que vocês devem ter visto, né? Que o Jair Bolsonaro foi às redes sociais para dizer que estava muito feliz, etc. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com a postagem do Jair Bolsonaro. Eu pensei que ele ia vir com outras palavras. Por exemplo, I love you. Né? Não teve. Que foi... Não teve isso. Deixou a desejar, Jamil. Deixou muito a desejar. Eu fiquei esperando que ele repetisse aquela frase que ele disse aqui em Nova York, nos corredores da ONU, depois que eles se encontraram. I love you. Donald Trump deve estar com o coração partido, Jamil. Acabou o romance. Acabou. Eles deviam aprender com Lula e Macron que a história é diferente. Que o namoro é outro. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Tem que levar para passear de mão dada, não é assim? Essa fanfic é a minha preferida, gente. Não tem como. Aliás, dizem, né? Tem aquele meme, né, Jamil, que o noivado foi aqui no Brasil, né, que tem aquelas fotos. Na Amazônia, né? Uma coisa romântica mesmo. Lula, e que o casamento foi na França, né? Que tem depois aquela foto que ele tira. Resta saber onde vai ser a lua de mel, né? Isso, é verdade.
Boa. Mas a gente está brincando aqui, mas de fato há uma na verdade, assim, é uma humilhação. Vamos colocar o que é, né? Aqueles anos e o que a gente viu aqui e a relação que existia entre Brasil e Estados Unidos é uma relação de humilhação. Não há outra. O que acontecia era uma tentativa muito parecida com o que o Milley faz agora com o governo Trump, de se mostrar ainda mais trumpista do que o próprio Trump, às vezes. Né? Então, os discursos na ONU de Jair Bolsonaro eram discursos quase combinados, usavam as mesmas palavras que o Donald Trump usava. Então, assim, não é de você acreditar que essas características que o Donald Trump citou em relação ao Jair Bolsonaro sejam, vamos dizer assim, o que ele realmente pensa de nós. Com certeza, Jamil. Bom demais ter você aqui com a gente, querido. Valeu. Bom trabalho por aí. A gente se vê em breve. Para vocês também, boa semana a todos nós. Boa noite, Obrigada, querido. Jamil. Boa noite. Gente, a gente prometeu e vamos cumprir, né? Que a gente vai falar do abaixo-assinado. Vamos ver como é que já chegamos em... mais de 151 mil Eu falei, 150, 200 não chega, mas 150 já batemos. Olha, são mais de 10 mil só no tempo que a gente estava conversando aqui. Foi exatamente o que a gente falou, né? O tempo que a gente vai estar aqui conversando, trazendo as notícias, a gente vai voltar a falar disso. É o tempo que as pessoas que ainda não assinaram podem assinar. A gente está aqui na tela para quem está nos assistindo em vídeo, mas para quem não está só nos ouvindo, é 99%.com.br para assinar, compartilhar, participar. A gente já tem mais de 150 mil e a gente lançou hoje de manhã esse abaixo-assinado aqui no nosso N1 com o Eduardo Moreira, que está chegando para conversar com a gente aqui no N2 também, para falar do sucesso, né, gente, da nossa campanha, que já está aqui, daqui a pouco chegando a 152 mil pessoas. Edu, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Elô, Chico. Eu acho que não é o sucesso do movimento, não. É o insucesso do que a gente tem hoje em dia no Brasil em termos de estrutura de privilégio. É o insucesso, não deu certo. Deu muito errado, entendeu? E é claro que dá muito errado, gente, porque isso é uma questão matemática. Se você tem, assim, uma estrutura onde 99 funcionam para viver assim de uma maneira completamente descolada, diferente e se aproveitando do que esses 99 fazem, é óbvio que um dia esse negócio estoura. E o que a gente tem... O que é o importante? A gente não deixar esse negócio estourar para, tipo assim, psicopatas, malucos, como tem estourado no mundo inteiro. Entendeu? Então, o que é muito importante? Essa pulsão popular, social, de insatisfação, ela existe no mundo inteiro. A dúvida é o seguinte: essa pulsão vai ser canalizada ou a gente vai fingir que ela não existe? Entendeu? Ou a gente vai tentar fazer ali o curativo ali só para dar uma ajustadinha, entendeu? Então, passa 2 medidas ali. Então é o seguinte, se for isso, ela só vai estourar mais na frente. E chegou num ponto que as pessoas não aguentam mais. Eu mostrei hoje, Chico, aqui, porque é legal quando você pega e você consolida, você aglutina essa pulsão para você canalizar e não deixar ela sair do controle, para ela virar uma coisa boa, propositiva. Eu acho que isso é o mais poderoso que esse movimento tem. Ele é propositivo. Ele é um desabafo, é claro que ele é um desabafo, mas ele é propositivo, porque ele chega e passa o seguinte: olha só, tem essas 9 coisas que a gente quer exigir, que a gente exige imediato e inegociável. A gente pode ler as 9 coisas, Gabi? Não sei se a gente tem como colocar na tela. A gente tem alguns destaques aqui, Edu. Eu não sei se a gente tem para colocar na tela, mas eu consigo pegar aqui também, né? Senão eu posso ler aqui também, que está na minha frente. Beleza, vamos lá. Vamos nessa. Quais são as 9 coisas? Primeiro, o fim dos supersalários. Exigimos o cumprimento integral do teto constitucional para todos os servidores públicos, sem exceção ou manobra. Chega de penduricalho que transforma cargo público em casta de privilégio. Segunda coisa, justiça fiscal para quem mais precisa. Isenção de imposto para quem ganha até R$5.000
e o 1% mais rico tem que pagar sua parte justa com taxação de dividendo milionário e combate às estratégias que driblam impostos. 3. Combate à corrupção e impunidade. Os deputados e senadores que roubam, descumprem a lei ou traem a confiança pública devem ser julgados e punidos como qualquer outro cidadão. A revisão, e não é o fim, mas a revisão do foro privilegiado para deixar de proteger quem é criminoso. Transparência radical. Fim imediato de emenda secreta. Mas não só isso, com auditoria do que foi gasto nos últimos anos. Porque senão é o seguinte, se não abre a porta da prisão, deixa todo mundo sair. Se é só daqui para frente, como é que é essa história? Ah, então o que a galera fez de errado para trás não vai ser punido. Pô, então é o seguinte, então tem que valer para todo mundo. O povo tem o direito de saber para onde vai cada centavo do seu dinheiro. Vamos lá, o próximo. Cobrança dos grandes devedores. Os grandes donos de terra, que devem 200 bilhões de reais, tá, gente? Os bancos e as empresas que acumulam dívidas bilionárias com a União devem pagar já o que devem à sociedade. Não aceitamos mais calotes travestidos de acordos ou ações judiciais intermináveis. Chega de subsídios aos já ricos. Os subsídios fiscais bilionários para as grandes empresas precisam acabar. É hora de investir esses recursos na população e não em privilégios. Independência e imparcialidade no judiciário. Definição... Estamos falando de Gilmar Palusa, hein, gente? Sim. Estamos falando de Gilmar Palusa. Definição clara de regras para que magistrados não participem de eventos financiados por entidade privada que possam comprometer sua imparcialidade. Justiça não se vende, não se aluga e não se corrompe. E fiscalização popular. Uma campanha nacional de divulgação do portal da transparência, para que qualquer cidadão possa fiscalizar os gastos, salários e benefícios de deputado, senador e membros do executivo. O povo fiscaliza, o povo cobra e o povo decide. Aí a minha pergunta é a seguinte: Chico, Gabi, Elô, se alguém não... Eu fiz questão de não colocar nenhuma pauta que é vista como de esquerda, sabe? Nenhuma pauta que é vista como de direita, porque isso aqui não é possível que as pessoas não concordem. E se alguém não concorde, vai ter que, com algum desses pontos, as pessoas podem me odiar, mas esquece, por isso que não tem foto do Eduardo. Tem um vídeo, porque alguém tinha que gravar o vídeo, não foi o Miá, fui eu que gravei o vídeo. Mas não tem foto, não tem o logo do ICL nos negócios, é um movimento popular. E aí é o que a gente tem que perguntar é o seguinte: qual desses pontos é que você não concorda? Me fala. Tem algum desses pontos? Então, o que você acha contrário a isso? Você quer que os juízes continuem ganhando 100 mil reais por mês? Dezenas de milhares ao longo dos últimos anos foram mais de 30 mil salários de mais de 100 mil reais pagos. Você é contra a gente exigir transparência das emendas do nosso dinheiro? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Hoje mesmo, Edu, hoje mesmo, depois que você colocou o manifesto no ar, que começou ali o sucesso, as assinaturas, o Hugo Mota adota a seguinte medida: ele dá 11 milhões em emendas de comissão para os deputados. Ou seja, cada deputado. 11 milhões para cada um. Emenda de comissão, você não sabe para onde vai, quem assinou, quem é o dono, nada. Ou seja, você estava levando ao ar o manifesto e Hugo Mota lá já estava mandando mais 11 milhões para cada deputado. Então eu vou te mandar... isso. Eu vou te mandar um negócio agora, eu vou pedir para colocar no ar, cara, porque aqui no ICL é isso mesmo, a gente faz... E ninguém, se não fosse o ICL, teria possibilidade de fazer isso que a gente está fazendo. Eu vou mandar para a Márcia mandar para a gente, que é o seguinte, cara. O Arthur Lira acabou de ir para Nova York. Tu sabe quanto que o cara pagou na passagem? 67 mil reais na passagem dele, na passagem de avião. 67 mil. Sabe quanto custa a passagem normal, Chico? R$2.600. Sim. 2.600. A gente pegou aqui o da TAM. Não é que a gente acha. Tá aqui. Sim. 67 mil reais. Aí tu fala, caraca, mas o cara... Eu já ia falar, o presidente não é mais presidente. Não é mais presidente. Não é. Então, mas deve ser um evento super importante. Sabe com quem que é o evento? Com o LEAD e com o Financial Times, com o empresário. Então nós, povo, todo mundo,
estamos bancando 67 mil reais pro cara ir tomando champanhe, comendo, tá aqui, ó, olha lá em cima, olha lá, Financial Times, CNI, Lead do Dória e Fórum Veja, da Veja. Meu irmão, ó, pelo amor de Deus, Chico, Não dá. eu não aguento mais, cara. E ninguém aguenta, entendeu, cara? A gente bancando esse oba-oba do cara. Ô, Edu, não e dá, quanto que o Hugo Mota ganhou por dia, de diária, 14 mil reais, para Edu. ficar lá em Lisboa? Que também não era Lisboa, assunto Lusa. nenhum de interesse da sociedade brasileira. No Elô, evento do você- Gilmar Mendes, 14 mil reais. Elô, talvez do Brasil, e o Chico tá aqui para, se eu estiver falando uma besteira, ele me corrigir, talvez do Brasil, você seja uma das jornalistas que mais tem experiência vivendo fora do Brasil. Talvez do Brasil, com destaque, com exposição, com quilômetros de jornalismo, você é uma das pessoas que mais tem essa experiência. Você já viu algum país do planeta fazer um encontro anual além mar com os ministros do Supremo, os banqueiros, os empresários que mais devem para os ministros do Supremo, com festa toda noite? Você sabe algum outro caso no planeta? Algum outro país que tem isso? Não, isso não É existe. inacreditável. Isso não existe. Não E a existe. gente pagando boa parte da conta, Edu, É isso. porque os políticos que foram e os ministros do Supremo que foram, a gente é que paga a viagem. Muitos Eles não são recursos convidados com públicos, né? tudo pago, É recurso sabe? público, exato. E aí eu vou falar uma coisa. É óbvio que dos 513, deve ter 30 deputados que fazem o negócio certinho. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tem a Jandira, tem a Sâmia, tem o Gato. Eu vou até falar uma coisa aqui, olha, de coração, deve ter de direita também, os caras que seguem as regras todas. Eu não duvido nada, deve ter. Sim. Mas deve ser uns 30 em 513. Eu prefiro pedir desculpa pros 30. Entendeu? Eu prefiro pedir desculpa pros 30 do que não enfrentar esse negócio. Porque ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. E se a gente não fala esse negócio, sabe o que passa? Por cúmplice. Quem não fala, passa por Olha, cúmplice. Edu, E a gente não é cúmplice disso. E tem Total. mais, Edu. Tem um grupo pequeno ali que faz tudo de acordo com as regras, com transparência, para projetos que são bacanas. Mas mesmo esses, eu outro dia estava conversando com o deputado Rogério Corrêa, por exemplo. Ele falou para mim, Heloísa, quando eu cheguei aqui, não existia essa quantidade de dinheiro para cada deputado. E isso é absolutamente absurdo. Nenhum deputado devia ter essa quantidade de dinheiro. Então, mesmo que eles possam fazer emendas e mandar para projetos bacanas e tudo, não tem que ser esse volume de dinheiro. E não tem. pode ser secreto, gente. Não, lógico, pelo amor de mas daí nem se Isso de discute. forma alguma. Isso nem se discute. Você sabe qual é uma das coisas que eu acho mais importante disso que a gente pede? E que é fácil fazer, tá? Não é difícil e é barato fazer. Fazer o seguinte, um exemplo mundial de portal da transparência. Que una município, estado e esfera federal, governo federal, que seja fácil para as pessoas puxarem. Eu quero saber todos os dados aqui de tal deputado, de tal senador, quanto gastou no mês, quanto gastou no ano. Por quê? Para todo mundo poder fiscalizar. Isso não é difícil fazer, mas não tem. Que tem a informação, tem umas que não tem, tá? A maioria tem. Vai lá achar, cara. Pede pro seu Zé, pra dona Maria achar. Pede. Fala assim, tu vai ajudar a gente a fiscalizar. Entra lá no site. O cara não vai achar. Edu, eu Porque é mesma, difícil. que sou jornalista, outro dia eu pedi um cursinho de como usar o portal da transparência, porque tem 1000 truques para você encontrar. Esse dinheiro que o Hugo Mota mandou para a prefeitura, onde o pai dele é prefeito, ninguém via nas emendas de comissão. Aí tiveram que ir lá procurar a emenda para a área de turismo, aí apareceu. Então, existem 1000 esquemas que eles fazem para esconder para onde está indo o dinheiro. Então, assim, eu acho que a gente não está pedindo aqui nada que não seja, assim, uma coisa que todo mundo faz questão, todo mundo que é sério, entendeu? Sim. Faz questão, entendeu? Então, eu quero ver quem vai falar o seguinte, eu sou contra essa medida. Aí vai estar agindo a favor dos 99%. Porque se tu pegar todas elas ao contrário, se pega tudo que a gente escreveu e bota o oposto. Você vai ver que todos os opostos
privilegiam 1%. Todos. Todos os opostos privilegiam o 1%. É por isso que tem essa história. Deixa eu dar uma novidade boa pra galera. Opa. No 99%.com.br, vê se a galera consegue entrar. Aí, entra aí, gente, que a turma vai gostar. Vê se vocês conseguem entrar no site e dá uma arrastadinha para baixo. Isso, dá uma arrastadinha para baixo, se você puder. Ali, é esse que eu queria mostrar, olha só. Mas esse site tem esse botão no 99%.com.br, que é o seguinte, chega só para cima, você pode fazer o seu avatar com Somos 99%. Então você pega, envia sua foto, tá? Olha lá, garoto! Olha lá, meu irmão! Moral! Todo mundo pode fazer agora. Tá aí, ó, embaixo, 99%.com.br/gera-avatar. E a gente, se puder, produção, põe no chat o link, que aí quem quiser já clica no chat. E aí eu vou fazer um pedido. O que a gente conseguiu até agora, né? O que a gente conseguiu até agora é inacreditável. Mostra o tamanho desse anseio, entendeu? Da população. Gente, a gente reuniu, não tem 12 horas. Não tem. Aliás, tem menos, tem, sei lá, 8, 10 horas. A gente reuniu 150 mil assinaturas com CPF. Todo abaixo-assinado que você vai ver naqueles Change, Avaz, não pede o CPF. Por que a gente quis pedir o CPF? Para não ter robô, para ter peso político e até legal. Estamos falando de 155.496 pessoas, porque cada uma importa, agora 613, que cada uma importa, que são de verdade. E eu queria pedir para todo mundo que está assistindo o seguinte: esse não é um movimento do ICL, esse não é um movimento do Eduardo Moreira, é um movimento agora desses 155 mil. Então, os 155 mil tem que estar no mesmo gás que eu tô, que o Chico tá, que a Gabi tá, que a Elô tá. Por quê? Porque a gente precisa, a gente tá pedindo. A gente tá pedindo muito para vocês. Então, é o seguinte, posta, chama as pessoas, não vou assinar. Não, então só lê o manifesto para ver se você discorda de alguma coisa. Eu li, então assina. E aí é o seguinte, se tiver uso político, não sei o quê, depois você mete o pau, entendeu? Pode reclamar, porque eu tô falando que não vai ter. Isso não é um movimento de nenhum político. Isso não é para pegar e depois falar que o Lula que fez, nem que o Bolsonaro que fez, nem que ninguém fez. É um movimento que a gente vai usar para chegar para o presidente, falar o seguinte, e para chegar para o Congresso, e para chegar para o Senado, eu vou entregar e vou falar o seguinte, olha só, isso aqui é o que o povo está pedindo. É o que o povo quer. O povo não aguenta mais. E aí é óbvio, se eles fizerem o que o povo quer, naturalmente, essas pessoas vão melhorar a popularidade, vão ganhar a confiança da população, mas a confiança a gente tem que ganhar, gente. Entendeu? Ela tem que ser ganha fazendo as coisas certas. Então, todo mundo que está nos assistindo, que ainda não assinou, tá aqui, ó, 99%.com.br. E aí vamos botar, tá cheio de meme, que a gente criou um telefone também, para todo mundo que fizer esses memes com inteligência artificial, mandar pra gente que a gente vai disponibilizar, para todo mundo baixar. Boa. Vamos colocar um para assistir? Vamos, que mandaram, enviaram pra gente? Então põe aí, produção, pra gente ver um dos que mandaram pra gente aí, que o público mandou pra gente. Vamos lá. O rico do país está ganhando terra de presente dos governos, exportando todo o alimento que produz sem pagar nenhum imposto e destruindo o meio ambiente. Enquanto isso, nós, os 99%, só vemos o preço da comida aumentar. Chega dessa baixaria e de ficarmos com lixo. Somos 99%. Mais um, só mais um que tá bom. Só mais um que tá bom. Tem mais um? Tem mais um, vamos lá. Então vamos lá. Você sabia que o 1% mais rico do nosso país dobra de patrimônio a cada 5 anos? Isso sem precisar trabalhar, só aplicando e vivendo de rendimento, graças a esses juros altos. Enquanto isso, nós pagamos mais de 400% de juros no cartão. Esse absurdo tem que acabar. Somos 99%. E aí, quem é contra? É contra isso. Belo recado. Só 1% que é contra. Sim. E a gente tem que mostrar o seguinte, que eles são só 1%. Isso. É isso que tem que Eu acho, transparecer. Edu, que assim, a rapidez com que esse número de assinaturas entrou e outras vão entrar
é só o retrato de que existia um nervo exposto, que essa campanha foi lá e botou o dedo nesse nervo, entendeu? Porque essa insatisfação estava pipocando aí. Claro que tá, as pessoas estão passando dificuldades incríveis, né? E não conseguem ver uma perspectiva. A única perspectiva é fazer pressão por mudança, não tem outra. O caminho é esse. isso aí. E Edu, e não deixar que vire normal, por exemplo, um deputado gastar 27 mil no jantar da nossa conta, isso ser legal. Outro ir pro Gilmar Palusa e gasta, vai recebendo por nós e achar legal. Ou achar legal ir um empresário pro Gilmar Palusa só para assinar lá um acordo com alguém do STF que ele já tem uma causa da empresa dele. Toma um vinho lá em Lisboa e acerta as nossas custas. Sabe, não deixar nada disso mais ser normal. Isso, não pode normalizar. Chico, tem um meme que mandaram, eu achei, tá chegando muito, né? E é muito legal, né? Tem um que os caras mandaram que é o seguinte, é um bacana nesses restaurantes de super luxo, e ele chega e fala o seguinte: imposto é roubo, é um absurdo pagarmos tantos impostos, não sei o quê, sou a favor da diminuição dos impostos. Aí chega o cara e fala assim: senhor, a conta deu 27 mil reais. Ele fala assim: vou pagar por aproximação, por favor. Ele fala assim... Muito irmão, bom. tô rindo pra não chorar, mas não é isso, cara. Que absurdo. Inclusive, Edu, a gente tem vídeo da nossa audiência também que mandou, né? Além do... Vamos ver. Opa, já quente aí. Vamos assistir também. Inteligência natural agora. Humana, exato. Vamos nessa. Eu acredito que nós temos que ir para cima deles sem dó, porque como que uma pessoa consegue viver com salário mínimo e esses meninos aí vivendo com esses salários absurdos, gastando esse mundaréu de dinheiro? Vamos para cima deles sem dó. Somos 99%. Tem mais um, eu quero agradecer quem está mandando, Edu, e também para quem está só ouvindo a gente, né, não está assistindo, eu queria dar um número, reforçar o número do nosso WhatsApp, né, que é o 11 9 32 24 19 47. Então, quem quiser mandar também dá para entrar em icl.com.br/vídeo para mandar para a gente. Vamos assistir mais um, Edu? Bora. Sou o professor Samuel Maia, faço parte dos 99% que querem que os super ricos paguem os impostos para o fim do privilégio dessa canalha que desde o Brasil colônia explora através da mão dos negros, através das mãos dos trabalhadores do país e só querem privilégios. Sou daqui de Duque de Caxias, a terra onde fraudaram a caderneta de vacinação, mas mesmo assim estamos resistindo a essa canalha que tenta o tempo todo destruir a vida e nos jogar sempre como país colônia. Vamos para cima deles. Assinar o abaixo-assinado. Muito bom. Samuel Maia, que se identificou, né? Nome e sobrenome. É um professor da Baixada, de Duque de Caxias, que inclusive volta e meia manda coisas interessantes pra gente aqui no ICL. Foi na ferida, lá no Brasil Colônia. Entendeu tudo. E como é que estamos agora? Só para dar aquele... Rapaz, vai bater 160 já. 158 mil, eu ia falar... Eu acho que o Chico estava certo. Cara, o Chico está sempre certo. Eu tenho que partir desse pressuposto, cara. Eu sonhei, né? Eu sonhei com 150 mil, já passamos e vamos embora. Vamos que vamos, meu irmão. Nossa, é bom demais. Então é isso aí, gente. Gente, não pode ser fogo de palha. A gente não pode deixar isso ser capturado por político nenhum para nos usar. Entendeu? Isso é assim o que a gente sempre quis fazer e falar. Então vamos tentar e vamos tentar com tudo. As coisas podem dar certo e podem não dar certo. O que a gente não pode é deixar de tentar, porque o dia que a gente deixar de tentar, eles venceram de vez. E a gente tem talvez uma das maiores chances, eu diria até das últimas décadas, cara, em termos de insatisfação para ser bem canalizada, entendeu? E para a gente não deixar essas cordas soltas, porque senão vão ser utilizadas pelos psicopatas de sempre, entendeu? Excelente, Muito bom, Edu. E acho que você estava chamando aqui os vídeos, né, de inteligência artificial, eles estão nas nossas redes também, acho que é muito fácil de compartilhar, né, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. A gente tem até mais um que eu acho que vale a pena a gente colocar,
Porque, enfim, compartilhar nesse momento é muito importante, né? Essa mensagem tem que chegar de forma clara e fácil para as pessoas entenderem. Vamos lá assistir o nosso último vídeo. Vambora. Eles dizem que o Brasil é deles. Enquanto a gente conta as moedas para comer, eles brindam com o nosso suor. A gente paga imposto até no pão. E eles devem bilhões. E ainda riem da nossa cara. O Estado é nosso, mas eles transformaram em fortaleza de privilégios. A gente levanta cedo para pagar o salário de quem ganha 100 mil reais por mês? Eles falam em meritocracia, mas nascem com tudo. A gente com medo. Tá mudando. Tá nascendo outra força. Isso não é só um vídeo, é um levante. Se o 1% governa, é porque o 99% deixou. Mas isso acabou. Somos 99%. Somos a maioria. Somos a força. Assina. Compartilha, cobra, luta. Aí. Eu não sei você, mas eu tô arrepiado. Demais, muito bom. Muito sensacional. Rapaz, Me lembrou esse aí mais um pouquinho já virava longa-metragem, já entrava na categoria de longa-metragem o negócio. Esse tá no tom certeiro total. Me lembrou até um certo jantar da semana passada, né, com empresários, que aconteceu, né, em São Paulo. Né, seu Hugo Mota? Né, seu Dória? É isso mesmo. É isso. Edu, reforçando então aqui, ó, o 99%.com.br, para quem tá só nos ouvindo, 99 em numeral e o %, tá por extenso, então 99%.com.br. Para quem ainda não assinou, e ó, só para fechar, hein, gente, vamos ver em qual número a gente tá. Tá chegando quase 159 mil, só nesses minutos aqui que a gente ficou conversando, Edu. E só uma coisa importante, é nesse site, 99%, como a Gabi falou, né, escrito assim por extenso, o 99 número, e aí % por extenso.com.br, que vocês vão encontrar lá embaixo, né, a possibilidade de criar o seu avatar, tá? E lá embaixo também os vídeos para vocês poderem baixar esses memes todos e postar nas suas redes. Muito bom, Edu. Bom demais ter você aqui com a gente. A gente estava precisando, né, desse gás aqui também. Precisando. Maravilha. É isso que para isso a palavra que a gente tá que eu aqui. mais ouvi hoje. Falar assim, caraca, cara, há muito tempo eu não sinto, assim, essa vontade, sabe, de falar, de participar, etc. E isso é muito valioso, sabe? Muito. Isso é ouro. Muito. Muito bom. Obrigada, Excelente. Edu. Bom ter você aqui com a gente. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, querido. Até mais. Agora a gente tem Chico Pinheiro Entrevista com a Petra Costa, para a gente continuar aqui falando de coisas importantes, né? Discussões sensacional. políticas. E vai ser durante o Chico que vai chegar nos 200 mil, hein? Oi, se o Chico falou... Vamos lá, Chico Pinheiro. Dá tempo, hein, gente? Bora continuar assinando, então, hein? No nosso 99%.com.br. Elô, que bom ter você aqui na mesa com a gente. Bom demais, muito Volta bom. mais. Coisa boa. Amanhã tem mais, Elô. Sei não, vamos ver. Por favor, já me acostumei. Você me deixou mal acostumado, Elô. Tem que ter amanhã. Você me deixou mal acostumado. Com o seu amor. É isso aí. Vamos nessa, então, Vamos pro Chico Pinheiro. Vamos pro Chico Pinheiro. Boa noite para todo mundo. Elô, Chico e a nossa audiência também. Até amanhã, pessoal. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros a mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros a mancheia. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, eu desafiei, vem aqui para ver se eu tenho renda ou não.
Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.